Este ateliê é um ateliê relativamente recente, com cerca de 10 anos, mas eu iniciei a minha carreira profissional em Madrid em 1989, onde estudei. Em cerca de 2001 decidimos em conjunto também com o meu sócio na altura, que era interessante, começámos a pensar em fazer projetos fora de Espanha. Portanto, voltei a redescobrir Lisboa quase como um estrangeiro e em determinado momento decidi então fechar mesmo o ateliê de Madrid e vir para Lisboa. O tipo de projetos que havia em Lisboa eram projetos mais sofisticados, projetos onde havia contextos muito fortes. Eu acho que a arquitetura portuguesa está a viver um momento sempre excepcional. Há excelentes arquitetos. Podia fazer uma lista absolutamente brutal. E eu acho que este é o momento da época dourada da arquitetura portuguesa. Para além do cromatismo, ou da ausência dele, há esta obsessão de estender o projeto a absolutamente tudo. Não é? Portanto, é uma lógica do artesanato que eu acho que é extraordinária. Não é? E os projetos são feitos de uma forma muito mais artesanal. Portanto, acaba por haver qualquer coisa de autenticidade e de... que lá fora já não existe. A arquitetura portuguesa, eu acho que tem essa coisa de um grande controle da escala, da pequena escala, que no fundo é a escala humana. Não é? Esta forma, que eu dizia antes, mais artesanal de fazer as coisas, mais obsessiva pelo controle do espaço, do pormenor, da relação entre dentro e fora. Lá fora é vista com um grande entusiasmo, não é? Porque é um bocadinho incompreensível, tem a ver com o tempo, não é? Tem a ver com ter o espaço de tempo necessário para poder fazer isso. Eu desenho à mão. Quando eu desenho à mão, imediatamente estou a traduzir na minha cabeça o espaço. Olha, o computador é um processo mais abstrato, no qual eu não fui treinado. O projeto devia ter uma viagem, que é um papel em branco, onde ainda não existe nada, e de repente começa a haver um lugar pelo qual podes começar a percorrer e a ver. É muito rápida, essa viagem é muito rápida. Essa rapidez, essa imediatez do desenho tem outra coisa extraordinária, que é que se eu não gostei da viagem, eu deito fora. A maior parte dos nossos projetos são projetos de reabilitação com construção nova, com alguma escala, com algum tamanho. Também alguns menos de nova planta. Acabámos agora recentemente na zona nova da cidade, nas avenidas novas. Nos deu imenso gozo. Aqui é um edifício de habitação. Foi um projeto que foi muito interessante, o próprio processo, porque acabámos por entrar neste projeto quando a estrutura já estava feita. E, portanto, nós acabámos por repensar o projeto todo, partindo da estrutura que já estava feita. Foi refazer um projeto sobre quase uma ruína, só que era uma ruína contemporânea, que era uma estrutura de betão. Estamos ainda a fazer o projeto do Europan que nos trouxe a Lisboa, do Cais do Ginjal. É um projeto urbano muito grande, portanto é um projeto que finalmente está a tocar o seu fim e onde também introduzimos, desde o ponto de vista dos usos e das opções do próprio plano, novidades em relação ao que era a forma tradicional de fazer os planos. E depois, a maior parte dos projetos, como disse, são projetos de reabilitação com ampliação e renovação integral. Um deles é um projeto de habitação, um projeto muito interessante, em que foi lançado um concurso de arquitetura que tivemos a fortuna de ganhar, e que é um projeto muito complexo, que é um edifício de traça bombalina, muito degradado, fruto das obras do metro, mas com um património solar fantástico. Tem um património também de pintura decorativa absolutamente excepcional. E onde fazemos uma intervenção muito afirmativa, desde o ponto de vista da arquitetura, no interior desses espaços. Que também acaba por ter tradução posterior, portanto também há uma série de objetos que contaminam depois as fachadas. Acho que é um projeto muito engraçado, onde ainda por cima estamos a contar com a participação de alguns artistas, nomeadamente o Zé Pedro Croft, que vai colaborar connosco em fazer uma grande peça que acabará por ser também a escada. Também vamos colaborar com a Iva Viana, que é uma artista que faz uns estuques fantásticos. Depois há outro também
que estamos muito empenhados e que eu acho que é um projeto, que é um desafio muito giro, que é o Palácio de Santa Helena. Portanto, é um edifício em Alfama, com alguma escala, que tinha uma série de claustros e pátios, mas muito degradado e, sobretudo, com um espaço exterior dentro da própria parcela muito desqualificado. Há uma intervenção urbana grande, além da própria recuperação do palácio. Não é? A ampliação contemporânea vai permitir reconstruir, reinventar alguns espaços e aí estamos a colaborar com o João Gomes da Silva, que vai fazer o paisagismo, que é um projeto muito complexo desde o ponto de vista da própria geometria, porque aqui neste caso concreto nós estamos muito interessados em reconstruir, em recriar os espaços vazios e não os cheios das construções. Portanto, em tentar reescrever uma nova história para o espaço urbano, para o espaço vazio.